Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Vamos trazer para vocês aí algumas análises aí, os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começou na última quarta-feira e bora lá para mais um vídeo. Se você está assistindo aqui nosso vídeo, é a primeira vez, então peço que você se inscreva, curte, comente, compartilha, ativa o sininho também, tá pessoal, para ajudar a gente aí a fazer o canal crescer. Vamos trazer aí os resultados aí e algumas análises aí dessa primeira rodada. Vamos lá, galera. Isso aí. Campeonato Brasileiro aí que iniciou na quarta-feira com algumas surpresas e, no meu ponto de vista, muitas decepções, né? Mas tranquilo, vamos tocar o barco aí, vamos ver aí o que esses times têm para melhorar durante o campeonato. Alguns times grandes aí de tradição que estrearam com estrearam dando aquela famosa escorregada, aquele famoso vacilo, mas é isso aí. Vamos analisar aí um pouquinho jogo por jogo aí e os resultados de cada partida. Então é isso aí, pessoal. Então, começando aqui, passando os resultados para vocês dessa primeira rodada. Então, tivemos aí o Vitória, né, da Bahia recebendo o Remo e fazendo 2-0 aí nesse placar. Resultado final. O Coritiba que recebeu o Red Bull Bragantino ali. O Coritiba que teve um jogador expulso ali. Então, teve uma derrota dentro de casa aí na sua estreia, perdeu de 1-0 para o Red Bull Bragantino. Fluminense que recebeu o Grêmio, né? Duelo de tricolores aí, onde o tricolor carioca aí levou a melhor, 2-1 para cima do Grêmio. O Corinthians também recebendo o Bahia aí dentro de casa, teve um revés aí também, mais um início, né, de um time grande aí no campeonato com derrota e dentro de casa, então 2-1 para o Bahia fora, né? Aí tivemos aí também o resultado do Atlético Mineiro e Palmeiras aí, dois times que brigam, né, por alguma coisa no campeonato. Não digo que o Atlético Mineiro vai brigar por título, mas Palmeiras, como a gente já tinha feito na nossa live anterior aí sobre o campeonato, que é um time que vai brigar pelo título do Brasileiro. Teve então ali um empate em 2-2 nesse jogo aí que foi disputado em Minas Gerais. E também o Internacional, que recebeu o Atlético Paranaense, aí uma frustração para o torcedor colorado aí que recebeu um time recém-subido aí da Série B, né? Recém-chegado aí da Série B e teve esse revés também dentro de casa. Então, Inter 0, Atlético Paranaense 1. Tivemos aí a Chapecoense aplicando 4-2 no Santos. Vamos falar também mais sobre esse jogo logo mais. Mas mais também um time grande, um time de camisa, um time de tradição que começa o campeonato também, levando uma surra aí de um time recém vindo da Série B. Então 4-2 para a Chapecoense. São Paulo, uma surpresa vitória para cima do Flamengo, atual campeão no Morumbi. São Paulo ali de virada, né, pessoal? Então conseguiu ali um placar positivo e muito positivo, né? Ganhou do atual campeão, fez 2-1 no Morumbi. E aí nós tivemos dois jogos ali na quinta-feira encerrando a rodada, que foi o Mirassol fazendo 2-1 para cima do Vasco, também recebendo o Vasco ali dentro de casa ali e fazendo valer seu mando de campo, ganhou por 2-1. E o Botafogo que aplicou ali uma sonora goleada ali para cima do Cruzeiro, esse sim, né? Uma surpresa negativa para o lado cruzeirense ali, que perdeu de 4-0 para o Botafogo. Vi boa parte desse jogo aí, os gols foram saindo praticamente ali todos, um seguido do outro, né? E todo gol de contra-ataque, então foi um jogo bem disputado até o primeiro gol do Botafogo e depois o Cruzeiro, naquele ímpeto ali de tentar alcançar o empate ali, tomou os outros três gols ali de contra-ataque. Então, esses foram os resultados aí da primeira rodada e agora a gente vai falar pouco a pouco aí sobre algum dos principais jogos aí. Pode começar aí, Vitor. Tá bom, vamos lá, né? Vamos começar aí falando um pouquinho aí do São Paulo e Flamengo. Acho que foi o jogo aí da noite de quarta-feira. Um dos jogos assim, que eu dou destaque pela importância da vitória do São Paulo. Aí vão me perguntar, pô, mas São Paulo jogava em casa. Beleza, galera, mas a gente analisa aqui situações de momento, né? Então, a situação do São Paulo não é boa. Claro que a do Flamengo também não é legal no Campeonato Carioca, né? Mas assim, não tem comparação o que o Flamengo vai buscar no ano porque o São Paulo vai buscar no ano, tá? Independente da grandeza do São Paulo, a gente sabe que o São Paulo é um clube muito grande, que tem camisa, tem história. Só que assim, são momentos completamente diferentes.
O Flamengo, no meu ponto de vista, ele meio que abdicou do Campeonato Carioca. Meio que abdicou, tanto que ele veio jogar aí com um É, time titular aí, se eu não me engano, no clássico contra o Vasco, onde ganhou de 1-0, e também contra o Fluminense, que acabou saindo derrotado aí por 2-1. Mas nos outros jogos o Flamengo foi completamente um time reserva aí no início do Campeonato Carioca. Então já na estreia do Brasileiro já veio com o time mais completo. É, claro que o São Paulo é um time que ele costuma dar trabalho tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Nos últimos anos aí é só a gente puxar as últimas partidas e ver aí que o São Paulo realmente, independente da fase, bate de frente com essas duas equipes. Então, nessa estreia do Campeonato Brasileiro, não foi diferente. Independente da situação do São Paulo, o Morumbi estava cheio, a torcida foi, abraçou o time aí na estreia do Campeonato Brasileiro, tanto que deu certo. O Flamengo saiu na frente, porém o São Paulo buscou a virada e para o São Paulo uma ótima estreia. Essa estreia em cima de um Flamengo no Campeonato Brasileiro, acredito que pode mudar sim a situação do São Paulo no ano. Porque querendo ou não, é uma vitória contra um time, um dos tops do Brasil hoje em dia, se duvidar das Américas, né? É um time a ser batido, o Flamengo. Então acredito que essa vitória do São Paulo na estreia foi muito importante, até mesmo para andar da carruagem do Clube Paulista aí no Campeonato Brasileiro e no ano, né? é, concordo. São Paulo teve uma importante vitória, até pelo que estava apresentando até então no Campeonato Estadual e no Campeonato Paulista, né? É, acho que é uma vitória que faz com que o elenco, o clube, dê uma respirada e busque aí essa classificação no Campeonato Paulista aí, que vai ter um jogo aí no final de semana com o Santos, né, que vem de derrota também. Então, assim, acho que muda um pouco aí a situação dentro do clube. O técnico Hernan Crespo, ele encontrou ali uma forma de fazer com que o meio de campo do São Paulo se apresente melhor, né, no jogo. Então, o São Paulo ele teve um bom desempenho ali com seus volantes, seu meio de campo, e conseguiu ali, é, mesmo com um placar adverso, com a torcida empurrando também, uma virada e uma ótima estreia aí no meu ponto de vista aí contra o Flamengo. O próximo jogo aqui que a gente vai analisar agora, pessoal, a cachapante derrota aí do Santos para a Chapecoense, né? O Santos que foi até Chapecó, começou o jogo perdendo, empatou e virou, e depois também tivemos ali a virada novamente do placar, com a Chapecoense aí aplicando 4-2 para cima do Santos. Resultado esse que faz com que muitos nichos aí, né, muitos canais aí de santistas aí apontarem a Chapecoense como um time a ser rebaixado, que também na nossa análise foi debatido isso daqui, né, que a Chapecoense é um grande candidato ao rebaixamento, né, recém-promovido para a Série A do Brasileiro, mas que soube jogar e contra um time com uma postura muito frágil, né, que o Santos ali é, veio com um zagueiro, o Alexis ele foi titular junto do Lan Pérez e foi um desastre, né, o cara que não acertou nenhuma jogada, então assim, faz com que a pressão fique maior aí pro Alvinegro Santista aí, Alvinegro Praiano, e aumente também, consequentemente, a pressão para cima do Voivoda, né? Então, acho que foi um resultado bem difícil aí para o torcedor santista, logo nessa estreia do campeonato, que faz pensar aí que o ano está só começando, o campeonato também, mas que vai ter um ano difícil pela frente de novo. Então, é um resultado que quase ninguém esperava, né? Independente de ser um jogo fora de casa, mas a gente se trata aí de Chapecoense, né? Então, o Santos, independente da fase, é aquilo. Vai fazer esses jogos aí. Cara, acredito que a Chapecoense é um adversário para os times grandes que você deve ir e buscar os 6 pontos nos dois turnos. Então, Sim, a derrota do Santos realmente foi uma coisa assim que foi tenebrosa, cara. Perder de 4-2 para Chapecoense foi tenebroso. E acredito que é um resultado assim meio ilusório pro torcedor da Chapecoense, tá?
porque eu não mudo minha opinião, não. Vão brigar até o fim aí contra o rebaixamento. Pode ser que se salve, tranquilo, mas é um resultado ilusório, né? Ah, ganhamos de 4-2 do Santos na estreia. Calma lá, gente. O campeonato aí tem 37 rodadas ainda pela frente. Então, calma, tá? Menos. Então, foi um resultado, assim, no meu ponto de vista, anormal. Beleza, podia ter ganhado também? Claro, podia. Mas aí, um 4-2 eu acredito que já foi uma coisa mais tenebrosa aí para esse início de brasileiro para o Santos. Então, o Vojvoda, com certeza, como você mesmo já disse, já fica um pouco mais pressionado aí no cargo. A Sim. torcida já, já vai dar mais aquela cobrada, aquela chegada junta já no elenco, porque assim, a gente fala, tem 37 rodadas ainda pela frente, mas querendo ou não, passa assim no piscar de olhos, e se deixar, se não nada for feito desde já, a gente já sabe aí como que foi o ano passado do Santos. Então, a torcida vai chegar junto, vai querer cobrar para que o ano passado não se repita de novo, né? Então o Santos tem que já ligar o alerta, assim, já na primeira rodada, ver o que pode ser mudado aí no andar do campeonato. É um ano cheio, com mais campeonatos em disputa, calendário bem apertado. Então já é bom ligar o alerta sim e ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado e em busca de reforços, né? O Rony acertou aí, o Rony Rústico acertou com o Santos aí, no meu ponto de vista, mais do mesmo. Para um time que tem o tamanho do Santos, a história do Santos, o Rony Rústico para mim é o mais do mesmo, cara. Eu tava até vendo uma matéria, não posso dizer aí se é verídico, até mesmo porque eu vi o título aí, que vendeu o Guilherme por 11 milhões e trouxe o Rony por 19. Então, o Rony tem que fazer valer aí esse investimento que foi apostado nele aí no time do Santos, né? O Santos que há tempo atrás eu acredito que deu uma monitorada aí no Michael também, que rescindiu o contrato com o Flamengo, e no final das contas acabou trazendo o Rony. Então, entre Rony e Michael, se for para apostar em um dos dois, eu apostaria no Michael. Mas claro, tudo envolve dinheiro, envolve saber se o time tem a disponibilidade para estar gastando aquilo no que o jogador está pedindo. Então envolve N coisas, né? Mas é isso aí. O torcedor Santista agora tem que torcer para dar certo, tem que torcer para o menino Ney retornar ao clube, porque vai precisar muito do Neymar também dentro de campo esse ano novamente. Vai, com certeza. Neymar dependência vai continuar aí, né? Sinal de alerta já ligado aí no peixe aí, logo nessa primeira rodada de brasileiro. E vamos ver aí as mudanças que podem ser feitas aí ao longo do campeonato, da temporada, aí para que o time já possa reagir, né? Porque o Santos é um time que já vem aí de 5 jogos sem vitórias, né? Então, realmente, a pressão para cima do Vojvoda ali já tá grande, já vai começar a ser mais pressionado ainda, até porque vem um clássico aí pela frente, né? Na verdade, os próximos 2 jogos aí a serem disputados contra o São Paulo, um no Morumbi pelo Paulista e outro na Vila Belmiro pelo Brasileiro, tá? Passando aí para o próximo placar, pessoal, derrota aí do Corinthians aí por 2-1 dentro de casa aí para o Bahia, uma derrota que eu acho que devido às circunstâncias aí da temporada, o Corinthians que tem um jogo muito importante contra o Flamengo no próximo domingo, né? Final da Supercopa aí, os dois campeões que a gente já sabe aí do Campeonato Brasileiro 2025 e da Copa do Brasil 2025 aí, em disputa aí por dessa Supercopa Brasileira. Então, acho que o foco está nesse jogo, até por se tratar do adversário do calibre do Flamengo, né? Então, o Corinthians já deve estar focado nesse jogo aí, deve estar muito focado nesse jogo, vai acontecer amanhã. E aí acabou deixando escapulir esses 3 pontos ali dentro de casa ali, não fez valer o mando de campo e também começou com esse revés. Então, decepcionante, né? Decepcionante, frustrante, porque a expectativa para a estreia estava boa. O Corinthians não jogou nos seus domínios, mas foi mando de campo do Corinthians. Vila Belmiro completamente lotada. Corinthians começou bem, saiu tanto que saiu na frente. Corinthians teve mais um jogo. Corinthians teve a oportunidade de matar já no primeiro tempo a partida, faturar os 3 pontos. Mas não, Corinthians preferiu sofrer, tanto que sofreu
que tomou a virada ainda no primeiro tempo. O senhor Yuri Alberto, mais uma vez, sendo o vilão da partida, perdendo muitos gols. Corinthians em si perdendo muitos gols. Então, o Ranieri, cara, o Ranieri parece que ele ainda não voltou ainda de 2025, né? Parece que ele ainda tá na, como que eu posso dizer? Parece que ele ainda tá comemorando aí o título da Copa do Brasil, né? Então ele tem que entender que o ano já virou, já começaram novas competições, já começou um novo ano. Então tem que voltar a jogar, tem que voltar a participar mais das partidas. Hugo também, Hugo também, tá? Não vou passar a mão na cabeça de ninguém não. Não tô aqui para mimar ninguém não, cara. Se tiver que criticar, a gente vai criticar. Então o Hugo aí também já tinha falhado lá contra o Santos e agora nesse pênalti aí contra o Bahia também eu acho que desnecessário. É, o Memphis, a gente não. Seria heresia da minha parte criticar o Memphis, né? Que estreou agora, na quarta-feira. Então, não tem como criticar o Memphis. Até mesmo porque eu achava que ele entraria no segundo tempo, mas não, já começou como titular. Então, não tem como estar criticando ele ainda. Mas, dependendo de como for o ano e não vir apresentando um bom futebol, não vir jogando bem, vou criticar também, com certeza. Tá lá para quê? Então acho que assim, tem que levar mais a sério. Os atletas têm que levar mais a sério. O Dorival, cara, a gente já viu aí o ano passado que ele é muito bom em mata-mata, tranquilo. Mas agora a gente precisa aí que ele dê um jeito de melhorar esse time aí nos pontos corridos, para não fazer aquele campeonato pífio que fez no ano passado também. Então a gente tem que focar um pouco mais aí nesse ano. Corinthians também, muitas competições pela frente. Uma final de campeonato aí contra o Flamengo, como você mesmo já citou no domingo. Então vai ser um jogo difícil. O Flamengo é o time a ser batido. Então vai ser um jogo muito complicado. O Corinthians tem que estar focado para essa partida aí, que não vai ser fácil. E é isso, né? Tem que arrumar a casinha aí. O Dorival tem que dar um jeito de arrumar a casinha. E, cara, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro também, tem que priorizar os pontos corridos também, porque eu acredito que é muito importante o Corinthians fazer um bom campeonato, até mesmo porque a torcida já não aguenta mais aí o Corinthians fazendo um Campeonato Brasileiro horroroso como foi o do ano passado. Cara, é nítido que o Corinthians está focado nesse jogo contra o Flamengo aí. Acho que a postura vai ser totalmente diferente desse jogo contra o Bahia aí. E o Corinthians tem tudo aí para fazer um grande jogo e bater de frente com o Flamengo, né? Então, acho que vai ser um jogo bem disputado, até porque são só 90 minutos, né? Então, é um jogo único, jogo onde todas as duas equipes ali vão se entregar ao máximo ali para tentar o título e acho que a postura vai ser totalmente diferente. Pessoal, a gente vai dar uma passada aqui no último resultado dessa primeira rodada aí que a gente quer dar uma analisada aí nesse vídeo, tá? Então a gente vai falar sobre Botafogo 4, Cruzeiro 0. Então, um jogo ali bem interessante. A gente sabe também que o Botafogo está sofrendo uma certa turbulência na questão de direção, né? Por causa do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. Torcedor do Botafogo que vem reclamando aí que ele está desmantelando o time, né? Trouxe um novo técnico para essa temporada aí. Não sabemos até onde vai, mas foi um futebol vistoso que o futebol que o desculpa que o Cruzeiro apresentou, que o Botafogo apresentou aí contra esse time do Cruzeiro, um bom time do Cruzeiro também. O Tite fazendo sua estreia e reestreia no Campeonato Brasileiro aí depois de algum tempo parado, né? Depois de mais de um ano aí parado. Foi um resultado surpreendente que logo nessa primeira rodada já deixa o time carioca aí na ponta do campeonato, né? E o time cruzeirense ali na outra ponta, que foi no 20º lugar ali no Z4. Então, uma sonora goleada aí para cima do Cruzeiro, que é cotado como um dos favoritos ao título também, né? Mas que teve esse revés aí logo na primeira rodada e acho que vai ser revertido ao longo do campeonato, esse revés aí que o Cruzeiro sofreu. E é um time também que tende muito a crescer durante o campeonato, né, Vitor? Então, queria que você fizesse sua análise aí para a gente encerrar esse primeiro vídeo aí sobre a análise do Campeonato Brasileiro. Então,
Uma vitória muito boa e muito importante para o Botafogo, jogando dentro de casa, fez prevalecer o mando, tanto que 4-0, né? A gente não imaginava um placar desse, a gente imaginava aí um jogo com um resultado um pouco mais apertado, até mesmo porque a expectativa que se criou aí nesse elenco do Cruzeiro, com o Tite treinador, com a contratação do Gerson, se eu não me engano, agora atrás do Paquetá, parece que, se eu não me engano, é a segunda maior contratação da história do Brasil. Então se cria uma expectativa em torno do time do Cruzeiro devido às contratações, mas, né, o resultado aí na estreia do Brasileiro, acredito que decepcionou bastante. A torcida cruzeirense aí, Tite teve bastante dor de cabeça aí depois desse primeiro jogo de estreia. Acredito que ainda está tendo aí muita dor de cabeça. E para o Botafogo, um resultado muito bom, muito importante. Já acredito que esses 4-0 em cima do Cruzeiro já pode dar um ânimo muito bom pro Botafogo, que, como você mesmo diz, aí vem passando por umas turbulências extra-campo. Então, acredito que esse resultado do Botafogo por 4-0 em cima do Cruzeiro deu a entender, pelo menos nessa primeira partida, que os jogadores do Botafogo não estão tão preocupados com o extracampo. Porque a gente sabe que em muitos clubes aí, quando tem problemas extracampo, acaba atrapalhando o vestiário, acaba atrapalhando dentro de campo. Então, pelo menos nessa primeira rodada do Sim. Botafogo, nessa primeira partida do Botafogo, não foi basicamente o que a gente viu. A gente viu um time que está focado aí, um time que está querendo algo mais no ano. Time que recentemente ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. O ano passado passou o ano em branco, então já quer voltar a beliscar alguma coisa aí esse ano. Então começou bem, uma estreia muito boa do Botafogo. Já o Cruzeiro já começa tendo muito trabalho e é bom já dar a ligadinha ali no alerta também e o Tite começar a procurar soluções aí para esse time do Cruzeiro, já que muitos aí, inclusive a gente acredita que o Cruzeiro é um dos favoritos, né, à conquista do Brasileirão de 2026. Cara, o Cruzeiro que já vinha de derrota ali para o seu grande rival, né, o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Então, o Tite aí vem com duas derrotas seguidas aí com o Cruzeiro. Mas assim, né, cara, a primeira rodada apenas do campeonato, a gente sabe que muita coisa vai rolar, muita coisa vai mudar, cabeças vão rolar também, consequentemente. A gente sabe muito bem como é que o futebol brasileiro funciona. E é isso, né? Então, assim, é uma rodada diferente, já logo no mês de janeiro, mas a gente sabe muito bem que isso é devido ao calendário que teremos aí nessa temporada. E acredito também que muita coisa ainda vai mudar, independente dos times que começaram o campeonato ganhando, quanto esses times que perderam aí logo na estreia, principalmente essas derrotas aí de Cruzeiro, de Santos, de Corinthians, do próprio Flamengo também, apesar de estar jogando fora de casa, mas acho que todos esses times aí vão melhorar ao longo da temporada e esperamos aí ter um campeonato bem disputado, né? Então, vou passar aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro para a gente encerrar esse vídeo de hoje, tá, galera? Então, Campeonato Brasileiro que volta no próximo dia 4 de fevereiro, então na próxima semana aí, rodada de meio de semana de novo, o campeonato volta, então teremos ali o Flamengo recebendo o Internacional no Maracanã, Bragantino recebendo o Atlético Mineiro em Bragança Paulista, aí tem o clássico Santos e São Paulo na Vila Belmiro, o Remo recebendo o Mirassol lá no norte do país, o Palmeiras recebendo o Vitória também na Arena Barueri, Grêmio e Botafogo, Bahia e Fluminense, Vasco da Gama e Chapecoense, e finalizando essa segunda rodada do Brasileiro aí, Cruzeiro e Coritiba em Minas Gerais, tá? Então é isso, a gente volta novamente aí para trazer mais informações, mais resultados aí sobre o Campeonato Brasileiro e vamos ficando por aqui nesse vídeo, gente. Quem ficou com a gente até agora, Só, a gente pede mais uma vez aqui que você se inscreva no canal, deixe seu like aí, comenta também, ativa o sininho para ajudar o canal a crescer. Pode concluir aí, Vitor. só um detalhe, Johnny, nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre
Atlético Paranaense e Corinthians, que seria também provavelmente uma dessas datas, foi transferido para, parece que é para o dia 18 de fevereiro, porque devido à final da Supercopa do Brasil no Da domingo não Supercopa. tem rodada do Corinthians no Paulista. Isso, Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil. É, não vai ter rodada do Corinthians no Campeonato Paulista. Então, no dia 5 de fevereiro, o Corinthians ele joga no Campeonato Paulista, acredito eu, contra o Capivariano, tá? Então, por isso, no dia 4 nem no dia 5 o Corinthians participa dessa rodada 2 do Brasileiro. Corinthians, esse jogo foi mudado lá para o dia 18 contra o Atlético Paranaense, fora. Então, por isso que o Corinthians não tá aí nessa rodada do dia 4 entre o dia 5. Ah, legal. Então, obrigado pela informação aí. Então, jogo adiado dessa segunda rodada do Brasileiro entre Corinthians e Atlético Paranaense, provavelmente para o dia 18. Então, é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez a gente agradece aí pela sua participação e contamos com vocês aí ajudando a gente a fazer com que esse canal cresça, tá? Então, muito obrigado aí e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, galera. É isso aí. Vou voltar aqui.